O lema do Bitcoin é: você é o seu próprio banco. Então você não precisa mais de uma entidade, não precisa pagar uma mensalidade, não precisa ter custos para ter os seus recursos monetários bem armazenados, bem protegidos. Eu vou conversar agora com Ricardo Rosgrim, CFO da Brasilex, especialista em Bitcoin. Um assunto controverso. O Bitcoin teve uma grande valorização recentemente por conta de hackers e vírus espalhados em computadores do mundo inteiro. O que você acha disso? É verdade, Luciane. O ser humano, ele tem, por natureza, dar atenção, ampliar quando algo é negativo, né? Se você está num dia normal, do seu dia a dia, e seu corpo está tudo bem, você nem observa. Mas se aparecer uma pedrinha no seu sapato, aquilo te paralisa e você dá o foco e atenção exatamente naquilo. Então, o Bitcoin, ele é assim uma tecnologia nova e eu costumo dizer que ela é uma ferramenta. Uma faca, ela pode ser usada para salvar alguém e, ao mesmo tempo, para matar alguém. A faca em si, ela é neutra, ela é uma ferramenta. A utilidade que se dá à ferramenta é que ela tem um caráter e um viés positivo ou negativo. É uma avaliação das pessoas. No caso específico do WannaCry, que hackers fizeram softwares e bloquearam computadores exigindo resgate em Bitcoin, realmente trouxe muita visibilidade para o assunto, porque no momento que o bandido procura por um ativo, uma moeda estranha, algo novo, por que o bandido está querendo isso? É isso que, de certa forma, despertou o interesse das pessoas de bem, né? Pô, se o bandido está querendo, esse negócio deve ser bom. E, de fato, as características de anonimato que essa moeda traz realmente gera essa utilização, né? O caráter negativo da utilização das criptomoedas. Mas houve valorização depois disso, não? Houve valorização por dois motivos. Primeiro, porque ganhou visibilidade mundial o assunto, o tema Bitcoin veio para frente, foi para o mainstream, todo mundo, no mínimo, começou a ouvir. E as próprias pessoas que demandaram aquisição dessas criptomoedas na intenção de salvar os seus computadores, também trouxe... É um ativo escasso, ele é limitado, então quem tende a não vender, porque a tendência é ele seguir em valorização. Aumentou muito a demanda, o preço sobe, oferta e demanda. E o lado bom do Bitcoin, alguns exemplos? O lado bom do Bitcoin, primeiro, você poder não precisar de um intermediário bancário para transacionar recursos financeiros, né? O lema do Bitcoin é: você é o seu próprio banco. Então você não precisa mais de uma entidade, não precisa pagar uma mensalidade, não precisa ter custos para ter os seus recursos monetários bem armazenados, bem protegidos. O próprio código-fonte garante essa proteção e a custo zero, custo gratuito. Outra vantagem é a transação de pessoa para pessoa. Você consegue, exatamente como mandar uma mensagem de WhatsApp, mandar valores para qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, sem passar pelo Banco Central, sem passar pelos bancos, instantaneamente e com custos na casa de centavos. Então, tende a beneficiar os excluídos, os bancarizados excluídos, eu não sei o melhor termo para isso, o termo. Mas eu vejo centenas de vantagens, né? E não só o Bitcoin, mas como outras moedas, outras criptomoedas, têm algumas funções ainda especiais. O caso do Ethereum, por exemplo. O Ethereum é uma moeda que, além de permitir transacionar valores, ela permite o desenvolvimento de contratos inteligentes. O que é isso? É uma espécie de software que pode se conversar com outro software e fazer transações financeiras entre eles. A decisão fica
pelos próprios robôs ou os programas desenvolvidos. Ricardo, o fato de não passar por autoridades monetárias não pode propiciar mais atividade criminosa usando indevidamente o Bitcoin? De novo, a gente vai olhar para o lado negativo, porque isso sobe aos olhos, né? E quantas utilizações positivas, quantas pessoas vão ser incluídas? E eu gosto também de olhar o lado positivo. De novo, é uma ferramenta. O Bitcoin em si, ele não pode ser culpado pela utilização dela. Assim como uma grande fabricante de faca não pode ser responsável pelos assassinatos que são cometidos por essas facas. Então eu vejo o lado positivo mais forte do que o negativo. O fato de não passar pelas autoridades centrais e monetárias, esse é o grande diferencial e a grande disrupção bancária que está acontecendo com essa tecnologia. É uma rede descentralizada, ponto a ponto, as pessoas em rede se organizam, produzem o Bitcoin num processo chamado mineração e transacionam essas moedas, dispensando o Banco Central, dispensando os custos de emissão de moeda, dispensando centenas de milhões de dólares para os governos que estão começando também a utilizar e desenvolver suas próprias moedas. Então, só que é muito novo, é um negócio que realmente é inovador. Então as pessoas ficam um pouco chocadas, precisa ainda haver um entendimento melhor para fazer o bom uso dessa tecnologia. Qual o dia a dia do Bitcoin no mundo, no Brasil? Como a gente pode ter ideia do que circula? O Bitcoin ele ainda tem um uso limitado na maioria dos países. Alguns países estão bem à frente nesse sentido. A Austrália, por exemplo, já transformou ele em moeda, ele é similar a uma moeda. Você pode ir na casa de câmbio, até mesmo no aeroporto, e trocar Bitcoin pela moeda local. No Japão, já é oficial como um meio de pagamento, oficial. Então você pode transacionar em milhares já de estabelecimentos comerciais que aceitam o Bitcoin. Na Suíça também você paga alguns impostos já com Bitcoin. Recentemente, um outro país eu esqueci agora. Tem o Brasil, IR, né? O Brasil ele está numa posição ainda de observação. Ele observa as entidades, o Banco Central, a CVM, está observando de perto o assunto. Eles têm, me parece, uma intenção de gerar uma forma de regulamentar o assunto, mas ainda não está claro como vai ser essa regulamentação. Já está tramitando alguns projetos de regulamentação disso no Senado, no Congresso, mas ainda muito incipiente, muito início, não está claro ainda qual é o rumo que vai tomar. Agora, Ricardo, pelo valor do Bitcoin, cerca de R$14 mil, ainda não é popular. Acesso a poucas pessoas, não só com informação, mas com recursos financeiros. Quando que isso vai se tornar realmente popular? É muito interessante isso, porque o Bitcoin, embora um Bitcoin custe hoje, no dia de hoje, R$14 mil em média no Brasil, $4.400 em média no mundo, ele é super fracionável. Você consegue dividir um Bitcoin em até 8 casas decimais. Então, qualquer pessoa pode utilizar Bitcoin. Você pode comprar um Bitcoin. 1 centavo de real, há tempos atrás, equivalia a 115 centavos do Bitcoin. Esse centavo do Bitcoin tem um nome, ele se chama Satoshi, e foi dado esse nome pelo criador do Bitcoin, Satoshi Nakamoto, que na verdade ninguém sabe quem é. Nossa, mas esse mistério todo, como é que as pessoas podem sentir confiança e credibilidade nessa moeda? O Bitcoin, ele nada mais é que um software de código-fonte aberto e distribuído. Programadores do mundo todo podem ter acesso ao código-fonte e entender a lógica do programa, e o programa ele faz exatamente aquilo que ele é feito para fazer. Se ali estão as instruções claras, essas instruções são públicas,
fica a critério das pessoas utilizarem ou não. Fato é que cada vez mais ele vem sendo considerado um ativo seguro. Acredito eu que hoje é a melhor forma de você armazenar dinheiro. Inclusive, por ele ter uma produção limitada, só serão produzidos pelo processo de mineração 21 milhões de Bitcoin. E nesse momento foram emitidos mais ou menos 16 milhões de Bitcoins, já estamos perto de um limite de produção. Logo, quem tem esse ativo guardado, a tendência dele é valorizar muito mais, e muito mais mesmo. Pode chegar a 100 vezes mais. A gente realmente acredita nisso. E como ele é super divisível, isso não interfere na utilização. Quem quiser transacionar R$5 vai conseguir. Quando vai chegar na população? E é essa a nossa missão aqui, distribuir isso, porque a gente vive num país com várias limitações econômicas. As pessoas não têm acesso às questões digitais. Porém, isso traz a elas uma possibilidade de ter um recurso que se valoriza. Todo mundo sabe que o salário ele vem sendo corroído pela inflação ao longo do ano. E, por isso, todo ano é necessário uma reposição salarial, um incremento salarial para a reposição inflacionária. No Bitcoin ocorre o inverso, ele tende a valorizar. Então, a pessoa que começa a transacionar, o comerciante que pode receber seus pagamentos, mesmo uma pessoa humilde, alguém que faz um pipoqueiro, a dona da cocada, alguma coisa assim, eles podem fazer utilização, e se eles tiverem o entendimento, e é por isso que a gente trabalha na divulgação ampla dessa tecnologia, ela vai poder guardar isso como uma super poupança, com uma super rentabilidade. Ricardo, muito obrigada pelas explicações, pela sua primeira participação aqui com a gente na Dukascop TV. Ok, obrigado você. Luciane Miranda para a Dukascop TV.